Pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje a gente vai então falar sobre a questão dos relatórios. Vamos fazer um panorama geral sobre os relatórios no ESUS e a importância que ele tem para o nosso trabalho como ACS. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueça então, se inscreva no canal e deixe seu like, ajuda muito o nosso canal. Então vamos basicamente a questão dos relatórios. Então a gente está aqui na página do ESUS hoje. Tá? Vamos vir aqui em relatórios, ele vai abrir uma série de informações aqui para a gente poder observar. Aqui é a página dos relatórios, então. A gente tem questão sobre gerência, consolidados, operacionais e produção. A gente vai começar aqui pela questão da gerência, que seriam relatórios ligados à questão de absenteísmo, faltas, tá? Ou o cidadão não compareceu na consulta, não aguardou a consulta dele, tá? Infelizmente eu não vou conseguir mostrar nenhuma informação aqui, tá? Porque o nosso BS ainda não está utilizando esse recurso. A gente só simplesmente, quando o cidadão não comparece à consulta, não lança ele, tá? Então, não lançando ele aparentemente não aparece, ele não surge na informação ali. Quando a gente tem o cidadão na agenda, se a gente lançasse ele aqui na lista de atendimentos, e aí a gente colocaria a opção não compareceu ou não aguardou, consideraria como absenteísmo, tá? Como a gente infelizmente ainda não faz isso, pretende começar a fazer, essa informação de relatório então vai ficar em branco. Quem sabe futuramente, quando a gente começar, a gente refaz esse vídeo aqui para explicar essa parte, como é que ela funciona, tá? Mas é uma coisa tranquila, porque a gente consegue ver nos últimos meses, na última semana, tá? E por personalizado, que é escolhendo determinados períodos para ver a quantidade de pessoas que faltaram às consultas. Passando então agora aqui para a parte dos consolidados, a gente tem 3 tipos de relatório. O primeiro que é relacionado à questão dos domicílios e territórios, tá? O segundo relacionado ao indivíduo e o terceiro que soma os 2 primeiros, tá? Então a gente vai começar aqui pelo cadastro domiciliar e territorial, então aqui a gente tem acesso a basicamente informações sobre minha equipe e minhas produções, tá? O relatório vai ser extraído até o dia de hoje, 5/4/5/12, tá? Só que as informações vão ser pegas até o dia 4/12, tá? Lembrando que no dia o ESUS não puxa informações sobre ele puxa informações só do dia anterior, tá? Então a gente tem a opção minha equipe e minhas produções, e aqui formas de fazer pesquisas mais avançadas. A gente pode fazer uma pesquisa através de todas essas informações que estão selecionadas aqui ou só de um determinado tipo, tá? Mas normalmente o relatório que ele extrai das informações completas é melhor, tá? Mas caso precisar fazer alguma pesquisa, também pode fazer por filtros avançados, que é sobre as informações do domicílio ali, tá? Então eu vou colocar aqui para abrir o relatório sobre essas informações. Tá aberto o relatório aqui para nós, então vamos só comentar um pouquinho aqui. A gente tem aqui então informações sobre a minha equipe de uma forma geral, tá? Então a gente teria aqui 1.176 domicílios, tá? Casas cadastradas, 12 tipos de comércio, 19 terrenos baldios, mas aí pode perguntar, mais Michael, 119 terrenos baldios, falei 19, perdão pessoal, 119 terrenos baldio não é muito terreno baldio? A gente pode explicar isso por quê, tá? Pessoal, lembra no vídeo sobre cadastramento territorial, que a gente informa como é que faz o cadastro direitinho, e nos vídeos sobre questão de inconsistências, quando a gente tem muitas casas duplicadas, o que a gente faz com a casa? A gente transforma em terreno baldio, tá? Simplesmente para ela não ficar lotando e dificultando a questão de acesso à informação de domicílio que a gente teria, tá? Então, para não ficar com um número exagerado no domicílio, a gente coloca mais informações como terreno baldio, tá? Senão a gente não tem uma real noção de quantas casas a gente tem cadastradas, tá? Então depois, caso um dia surge uma nova casa, a gente pega um desses terrenos e transforma numa casa. Aí a gente vai diminuindo esses indicadores, tá? Então a gente tem informações aqui de escola, creche, abrigo, tá? Estabelecimento religiosos, se é questão de se é urbano ou se é rural, que tipo de casa é, se é casa, apartamento, cômodo, outros.
Todas essas informações a gente consegue pegar aqui. Se ela é própria, financiada, alugada, arrendada, ocupada, cedida. A questão do proprietário, tá? Se aqui é uma questão de se ele tomou posse, tá? No caso ali de ocupação, se é cedido ou ocupação, essas coisas a gente pode preencher aqui. Questão de pavimentação, de acesso à moradia, se ela é pavimentada, se ela é chão batido, se é uma questão de acesso às casas via rio ou outros, tá? Então, todas essas informações a gente consegue extrair aqui. Questão se a casa é revestida ou não, se tem rede de coleta de esgoto, se tem energia elétrica, se o lixo é coletado, se tem animais domésticos, como é que é o abastecimento de água, a água é tratada ou não, qual a renda que as famílias têm. Então, todas essas informações a gente consegue extrair aqui. Tá? Lembrando que, então, a gente consegue extrair tantas informações da minha equipe, que foi o que a gente viu, como minhas produções. Então, a gente vai seguir aqui agora na questão dos relatórios e vai ver cadastro individual. Aqui, basicamente, é as informações apenas sobre o indivíduo. A gente também tem as possibilidades de escolha de pesquisa por filtros, tá? Que eu quero só criança e que fique com quem, se eu quero pessoas que têm mãe desconhecida, para saber quantas pessoas têm cadastradas, todas as informações está acamado, tá? Então a gente tem uma série de informações que podem ser pesquisadas através dos filtros ali, e aí o pessoal pode ficar explorando depois para melhor entender como é que funciona cada uma delas. Vou dar uma aumentadinha aqui para ficar certinho aqui na tela. Então aqui a gente tem esse tipo de informações. Ó, a minha equipe, então, ela tem um total de cidadãos ativos, que são aqueles que realmente estão cadastrados, com tudo certinho, de 3.570. Tá? Saídas de cidadão, 559. Essa questão de 559 aqui, então, são pessoas que tiveram mudança de território ou foram a óbito. Tá? Então, aqui a gente tem essas informações. Aqui teria a informação sobre a faixa etária de crianças menores de 1 ano, até pessoas com 80 anos ou mais. Pode perceber que a nossa maior faixa etária aqui, ó, é pessoas de 25 a 29 anos. Ó, que a gente tem aqui, ó, de 25 a 29 anos, que são 287 pessoas. Essa é a nossa maior faixa etária. Tá? Aí depois a gente tem uma variação entre as outras faixas etárias. Ó. Crianças de 0 a 5 anos a gente também tem um valor maior do que recém-nascidos e crianças menores de 4 anos. A gente tem uma quantidade um pouquinho menor. Então já dá para perceber que a nossa equipe ela já tem uma faixa etária mais avançada de idade. Ó, começa aqui a partir dos 5 anos. Então a gente tem uma quantidade maior. A gente tem 118 pessoas que têm mais de 80 anos de idade, 80 ou mais anos de idade. Então a gente tem uma população que já é um pouquinho mais envelhecida. Isso varia de microárea para microárea e de equipe para equipe. Então a gente tem aqui as informações também sobre definição de raça e cor. A gente tem essas informações aqui. Questão de etnia. A gente não tem nenhum indígena cadastrado na nossa microárea ou região da nossa equipe. A questão de cidadão e nacionalidade, a gente tem um número basicamente absoluto de brasileiros, a gente tem apenas um estrangeiro cadastrado na nossa microárea. Aqui desconhecido de mães e desconhecido de pais, tá? As informações que a gente pode observar. A questão de relação com o responsável familiar, se é companheiro, filho, enteado, neto, tá? Essas informações. A questão de índice escolar, até que série eles foram, a questão de empregos, quais são os empregos que esses moradores têm, se eles são empregados, aposentados, tá? Quem é o adulto responsável que cuida da criança, todas as informações, a questão de deficiência, tá? Todas as informações que a gente precisar vão estar aqui, para a gente poder observar e fazer uma melhor análise e fazer uma redivisão, uma reorganização do nosso trabalho. Então agora a gente vai passar aqui rapidamente para a questão de situação do território, tá? Que basicamente é uma junção dos dois. Dessa vez eu não vou pegar a série mensal, eu vou mostrar aqui a série histórica para vocês perceberem, tá? Quando aparecer aqui série histórica
série mensal e série histórica, o mensal é dos últimos 30 dias, do mês de novembro. Se eu botar aqui em série histórica, tá, ele vai observar o último ano. Vou colocar aqui para imprimir a série histórica então, para a gente ter uma visualização um pouco mais abrangente sobre as informações. Então tá aqui, ó, pessoal. A gente tem essas informações aqui então. Ó, vou dar um pouquinho de zoom aqui, vai regular um pouquinho a tela, mas é para ver ele um pouquinho melhor. Tá? A gente teve aqui então, ó, dezembro de 2022, um total de 3.338 pessoas cadastradas. Tá? Aí depois a gente no mês subsequente, janeiro, teve uma pessoa a mais, depois aumentou mais, foi aumentando. Agora eu vou puxar um pouquinho para o lado aqui. Ó, no mês de novembro a gente chegou então a 3.641. Mas aí vão me perguntar, mas Maico, 3.641? No outro deu 3.500 e poucas. Por que tem essa diferença? As inconsistências, tá, pessoal? Alguns cidadãos devem estar com inconsistência, aí ele não aparece como os ativos, tá? Ele aparece numa condição total, mas não como consolidado. A gente tem aqui as informações do território, a gente tinha 149 casas, depois foi a 173, tá? Outras questões sobre informações gerais, ó, como a questão do cidadão de moradia, tá? Como a forma é a água de saneamento, se é clorada, o esgoto, como é que é, se é uma questão rural ou urbana, se tem energia ou não tem. Aí questão de pessoas com deficiência, tá? Ele consegue observar essa questão aqui também, ele traz se tem ou não, e traz a evolução, ó. A gente pode ver que aqui, ó, pessoas com deficiência auditiva, dezembro e janeiro foram 9, fevereiro foi para 10, março foi para 11, e aí depois voltou para 10. Tá? Então a gente consegue ter essas observações. E aqui, ó, o mesmo caso, que é a questão da questão demográfica. Vou dar mais uma aumentadinha aqui no zoom para poder ficar melhor para ver, ó, a evolução que a gente teve. Ó. De dezembro a janeiro a gente continuou com uma criança com menos de 1 ano. Depois, fevereiro foi para 4, março foi para 6, maio foi para 7, julho 10, 11, e aí foi crescendo. Ó. Aí agora no mês de novembro a gente chegou a 17. Então aqui a gente pode ver uma evolução sobre as informações das crianças, ó, como tanto aquelas que vão aqui, claro, as crianças que nasceram, né? Depois quando ela faz 1 ano ela migra para cá, as informações que a gente vai adicionando e as informações que a gente vai retirando. Eu aqui, deixa eu ver se eu consigo achar um que diminuiu. Aqui, ó, de 60 a 64 anos. A gente foi aumentando. Chegamos em abril com 232, depois retrocedemos, ó, voltamos para 227, que era até menos do que tinha em dezembro. E fomos caindo, chegamos a 225 e voltamos para 240. Tá? Então, ó, são informações que a gente pode ver que ficam variando ao longo do próprio tempo, ao longo das nossas equipes. Tá? E aqui a gente consegue todos os tipos de informações, ó, a questão de demografia masculina, tá? Informações só sobre os homens, as informações só sobre as mulheres. Isso aqui é importante para a gente poder fazer uma ação. Aqui, ó, a gente pode pegar, por exemplo, a questão de CPs, né, que é o citopatológico para as mulheres. A gente pode ver a questão de quantas mulheres a gente tem, pode fazer uma definição de como atuar e como informar elas, a questão de mamografia, a questão de câncer de próstata para os homens, a gente pode ver o total que a gente tem e buscando informações, tá? Então esse é um relatório de situação territorial bem completinho, dá para tirar bastante informações e definir estratégias de atuação. Depois disso, a gente tem aqui também as questões de relatórios operacionais, tá? Que aqui a gente tem duas formas de observar, tá? Que é o cadastro territorial, que ele vai puxar todas as informações dos cidadãos cadastrados. Pode ser por equipe, tá? Posso selecionar cada uma das equipes, posso selecionar apenas uma equipe e depois selecionar uma microárea. Vou botar aqui a equipe 3, que é a minha. Eu poderia selecionar uma entre as microáreas que a gente tem, tá? Para ter acesso às informações. Ou eu posso pegar também a questão de inconsistências, tá? Não vou abrir esse relatório, porque senão vai aparecer informações dos pacientes, tá?
os dados deles. E aqui é questão de relatórios. A gente pode imprimir um relatório por equipes, por microáreas ou pela UBS toda. Tá? Também não vou imprimir porque expõe informações dos pacientes. Tá? Mas a gente tem uma observação bem grande que esse ano a gente fez um mutirão para resolver as nossas inconsistências. Nós passamos de 3 mil e poucas inconsistências para 621, foi o que eu vi antes ali quanto estava. Então a gente conseguiu fazer uma redução bem grande. Tá? Então a gente está lutando ainda para tentar chegar o mais perto de zero possível. E aqui a gente tem as questões também operacionais voltadas a crianças menores de 5 anos, gestantes puérperas e risco cardiovascular, que se a gente clicar aqui, ó, vai aparecer essa informaçãozinha, que para gerar esse relatório a gente tem que vir em acompanhamentos de condição de saúde, tá? Tá aqui nessa abinha lateral aqui, ó. Que é aqui, ó, acompanhamentos, condição de saúde. Aqui a gente consegue ver essas informações, tá? Então aqueles 3 tipos de relatório ali passaram para essa parte aqui de cima. Não é possível mais observar por aqui. Então a gente precisa realmente ir naquela ferramenta. A gente já tem vídeo aqui no canal. Quem quiser vai ficar aqui no card do vídeo para poder observar. Então voltando aqui por os relatórios, a gente tem a questão então de produção, que são ligadas a fatos que a gente produz e abastece o sistema. Esses primeiros aqui, praticamente a gente não utiliza nenhum deles, tá? Porque atendimento domiciliar fica a questão de médico ou visita da enfermeira e da técnica, atendimento individualizado também, odontológico, questão dos dentistas, né? Atividade coletiva a gente consegue ver, o relatório sobre atividade coletiva. A gente consegue tanto uma série analítica, que é do último mês, como histórica, do último ano. Consegue por minha equipe ou minhas produções. Vou extrair aqui o da minha equipe para dar uma olhadinha. Ó, então, é referente ao mês de dezembro. A gente teve 12 tipos de registros, que são os grupos que a gente realiza, as atividades que a gente faz. A gente tem um grupo de consultas de hipertensos e diabéticos, tem visitas às escolas, todas as atividades que a gente faz, a gente coloca ali e preenche as informações dos nossos pacientes. Né? Então, ele é importante para isso, para saber essa questão de atividades que a gente vai fazendo. Tá? Ó, retornando aqui, então, essas outras informações aqui, como marcadores de consumo alimentar, fica mais a questão de nutricionistas. Tá? Procedimentos consolidados, procedimentos individualizados, resumo de produção, fica a critério da questão da enfermagem e dos técnicos de enfermagem. Vamos ver se a gente consegue ver aqui se tem alguma informação. Ó, vamos botar aqui da minha equipe para imprimir. Tá aqui imprimindo, ó, vai abrir aqui as informações. Vamos ver aqui, ó. A gente então aqui teve, ó, nesse último mês de novembro, 6 cadastros novos realizados no território, 114 atualizações. Tá? No cadastro individual, a gente teve 54 novos cadastros e 280 atualizações. Tá? Aqui, ó, atendimento domiciliar, que são as VDs e coisa, tá zerada, tá? O nosso médico ainda não incluiu do mês passado. Atividades individual são 403, são atendimentos que foram feitos na própria UBS pela nossa equipe. Procedimentos individualizados, ó, a gente teve 619, que foram atendimentos da técnica de enfermagem. Vacinação, a gente teve 35 vacinação e visita domiciliar territorial no último mês, a gente teve 86. Tá? Então, a gente pode observar aqui as informações que vem ali. É um resumo praticamente de toda a produção da equipe. Aqui depois a gente tem a questão da vacinação, que a gente acabou visualizando ali, mas vamos ver a questão da série histórica aqui da minha equipe, tá? Lembrando que aqui eu só consigo ver da minha equipe, se eu botar as minhas produções não vai aparecer nada, porque a CS não aplica injeção, não aplica vacinas. Então a gente pode ver aqui uma série histórica para ver como é que foi a questão de vacinação no último ano. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para ver, ó. Dezembro a gente teve 33, janeiro um dos meses que mais teve, que foi 41, depois fevereiro diminuiu, foi para 10, depois foi 59, 37 e assim foi, tá? Pode ver que a variação é grande. Ó, mês de outubro deu 72, foi o que mais teve. E no último ano
397. Como nós somos 3 equipes, então isso vai variando. Às vezes um mês fica com mais para uma equipe, mais para outra, e assim vai indo. A gente tem um número bem considerável de vacinação ao longo dos anos. Então agora vamos retomar aqui os relatórios para chegar na última parte, que é a questão de visita domiciliar e territorial. Tá? Aqui então a gente tem acesso às visitas que os ACS fazem aos domicílios a qual eles estão ligados. Tá? Então eu posso fazer também uma série analítica, que é da minha própria equipe, no último mês, tá? Que a gente viu naquele outro relatório lá que foram 86. E a gente consegue fazer aqui uma série histórica da minha equipe também, que aí vai puxar dos últimos 12 meses. Então, vamos puxar aqui para ver o relatório para ver como é que foram as nossas visitas. Vou dar um zoom aqui, depois fica mais prático para ver. Então, em dezembro do ano passado, a gente teve um total de 284 e a gente foi indo a 342, foi crescendo. O mês que a gente mais teve foi aqui, junho, foram 505 visitas. Tá? Então, o que a gente pode perceber aqui, que no mês de novembro ainda está um número mais baixo, porque a gente tem um determinado período que pode digitar mesmo depois que acaba o mês, tá? Tem nas leis nas informações sobre o cargo do agente de saúde, tem ele que pode ser de 12 a 14 dias depois, dependendo dos prazos úteis. Então, eu gravei o vídeo nesse início de dezembro, então ainda tem um período, consequentemente vai aumentar, vai bater a média de 300 normalmente, e um total de 4.650 visitas que foram realizadas nesse ano. Tá? E aqui eu posso também realizar por minhas produções. Eu posso ver aqui uma série analítica do último mês das minhas produções ou uma série histórica das minhas produções. Tá? E tem algum campo de filtros aqui que eu posso pesquisar. Tipo, eu posso pesquisar as idades que eu mais visitei, o tipo de faixa etária, qual foi o sexo, o tipo de imóvel que eu mais visitei. Tá? Então são informações que a gente consegue extrair e criar uma rotina e organizar uma rotina de trabalho para a nossa função de ACS. Então tá, pessoal, eu espero que tenha gostado e do vídeo de hoje foi isso e até a próxima.